Boa tarde, queridos amigos do Centro Espírita Allan Kardec. Que o Senhor nos cubra de paz e de esperança, sempre em dias melhores. O tema que eu vou desenvolver hoje, vou comentar hoje, é um tema muito querido para mim. Eu particularmente gosto muito, porque acho que traz muitas esperanças, justamente para o futuro. E o tema é a pluralidade dos mundos. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na parte primeira, capítulo 3, existe, na parte da criação, existe um subtítulo, Pluralidade dos Mundos. E Kardec, então, pergunta para os espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Vejam bem, todos. E a resposta dos espíritos: sim. Sim. E o homem é muito presunçoso em achar que ele, ao habitar esse cisco perdido no universo, né, que ele é o único habitante do universo, e que Deus criou todas as galáxias, todos os astros, todas as estrelas, tudo de belo e perfeito que existe no universo, só para a nossa alegria e para iluminar as nossas noites, né? Então, a resposta dos espíritos é taxativa, sim. E depois, a outra pergunta é a seguinte: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? A resposta: não, de modo algum se assemelham. Porque essa é uma questão crucial, porque até hoje, né, o homem tem duvidado de que possa haver vida nos outros planetas, porque não encontrou até hoje, nas suas pesquisas, nenhum planeta exatamente com as mesmas condições da Terra, né, de água, oxigênio e tudo. Todas as condições que propiciam que nós possamos viver na Terra. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes. A constituição física dos mundos varia segundo o maior ou menor adiantamento desses mundos, né? Existem mundos mais grosseiros e existem mundos que as condições de vida são muito diferentes das nossas. E então, obviamente, as condições físicas haverão de ser diferentes. Depois aqui a questão 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, já que os mundos não têm a mesma constituição física, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Uma dúvida de Kardec, né? Então, se os mundos têm constituições diferentes, então os seres que os habitam também têm constituições físicas diferentes, têm corpos diferentes que os nossos? E os espíritos respondem: sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Quer dizer, então, a resposta dos espíritos aqui significa que em cada mundo existem seres com constituição física, com corpos adequados a estes mundos, né? Que não deverão ser necessariamente iguais aos nossos. E, por fim, na questão 58, Kardec pergunta: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor,
por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Então Kardec perguntou, então como é que acontece com os mundos que são muito afastados do Sol, né? Porque para nós o Sol é a fonte de vida, né? A sabedoria divina nos localizou a uma distância do Sol suficiente para nos dar luz e calor, e nós estamos suficientemente próximos para ter luz e calor, mas não tão próximos que possamos ser calcinados, ser queimados pelo Sol. Quer dizer, a distância da Terra, entre a Terra e o Sol, é perfeita, como tudo no universo é perfeito. E aí Kardec faz aqui uma nota muito interessante, que as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. E aí depois também os espíritos explicam, né, que esses outros mundos terão também suas fontes de energia e de calor, né, necessárias à vida deles, e que podem ser perfeitamente diferentes das nossas. Então aqui no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos trazem, nos alargam de tal modo a compreensão sobre a existência de outros mundos, né? Que chega a dar vertigem, né? Se nós pensarmos na quantidade, nos bilhões e bilhões de galáxias que existem no universo, né? Que nós ainda nem sabemos quantas são. E então, o que nos leva a essas explicações aqui do Livro dos Espíritos, nos levam necessariamente a lembrar do que Jesus falou. Jesus já havia dito, já havia falado sobre a pluralidade dos mundos. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo inteiramente dedicado à pluralidade dos mundos. É o capítulo 3, que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus, isso que está no Evangelho de João, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, Jesus deixa muito claro, né, a pluralidade dos mundos, e também, conforme em seguida vem a explicação, também Jesus faz menção aqui aos diferentes planos espirituais que existem no plano espiritual, quer dizer, as diversas moradas também que existem no mundo espiritual. Porque nós sabemos, né, aqui o texto começa assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade.
enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Né? Enquanto aqueles que têm culpas vagam nas sombras em grande sofrimento, os que aproveitaram bem a existência fazendo bem, gozam de alegrias e realizam obras em nome de Deus que nós sequer podemos ainda imaginar. Essas explicações, esse texto aqui do Evangelho, foi desenvolvido aqui, Kardec, né, aflora essa questão dos vários planos, das várias moradas no plano espiritual, sem entrar em grandes detalhes, porque nós sabemos que as revelações dos espíritos vão sendo mais aprofundadas à medida que nós tenhamos maior capacidade de compreender. Então vejamos, né, que o Livro dos Espíritos, que fala da pluralidade dos mundos, foi editado em 1857. E quase um século depois, em 1943, foi que surgiu, então, foi que Chico Xavier psicografou o primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar, que então conta com grandes detalhes como são esses tais planos diferentes que nós encontramos quando nós estamos desencarnados. E então, o que é que André Luiz nos traz? Que existem lugares de espíritos bem-aventurados, iluminados, ou, ainda que não estejam completamente perfeitos, já são bons, já são dedicados ao bem, e existem, né, lugares onde se congregam espíritos sofredores, espíritos revoltados, espíritos ainda dedicados ao mal. Sem que Deus não é a retificação, a confirmação dos ensinamentos dados até hoje pelas demais religiões, de que Deus criou o paraíso e que Deus criou o inferno para localizar, para colocar os espíritos bons ou maus conforme o seu merecimento. Fica muito claro, depois as explicações todas são dadas, né, que esses lugares, a cidade, né, que nosso lar, que ele descreve nosso lar é uma cidade no plano espiritual, né, localizada aqui entre Rio de Janeiro e Campos. E como é que são criadas essas cidades, né? Então, no caso de nosso lar, né, espíritos já com uma evolução relativa, boa, plasmaram, utilizaram o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima criada por Deus e que é a matéria-prima de tudo que existe, não só dos mundos físicos, materiais como o nosso, mas também desses lugares no plano espiritual. Então, é uma cidade, né, onde se estuda, são acolhidos espíritos sofredores, de onde saem grupos para ajudar espíritos necessitados, tanto no plano espiritual como na Terra. E também, além de nosso lar, existem inúmeros outros iguais a nosso lar, que nosso lar ainda é muito próximo do nosso plano. Mas existem, né, colônias espirituais muito mais elevadas, que são habitadas por espíritos muito mais elevados. Assim como existem lugares, como é o umbral, né, que é tão falado pelos espíritas,
que sem ser, não é o inferno das demais religiões, né? Mas é um lugar de extremo sofrimento. Por quê? Porque ali, pela lei da afinidade, se agregam espíritos culpados, ainda grosseiros, que praticaram crimes na terra e tal. Então, ali é um lugar evidentemente feio, de sofrimento, né? Que tem cavernas, um lugar inóspito e tal, porque é uma criação das mentes daqueles espíritos que estão ali, né? Que plasmam aquele lugar de sofrimento. E então essa é uma dos aspectos das muitas moradas da casa do Pai. Mas, além disso, quer dizer, há também, né, as muitas moradas físicas. E Kardec, então, fez uma divisão, vamos dizer assim, didática das várias categorias de mundos que existem no universo e que variam de acordo com os espíritos que neles habitam, né? Então, aqui consta o seguinte: ele diz assim: existem os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nós todos sabemos, né, que o Espiritismo nos ensina, que nós todos, espíritos, fomos criados por Deus, mas fomos criados simples e ignorantes. Somos criados embriões de anjos. E encarnamos, então, em mundos grosseiros, aonde nós vamos, através de vivências difíceis, né? Vamos, então, o quê? Desenvolver a nossa inteligência e começar a desenvolver os nossos primeiros sentidos morais. Então, esses mundos primitivos, nós poderíamos dizer que são como mundos da pré-história, que nós conhecemos, como a Terra já foi. A Terra já foi um mundo primitivo, quando ainda habitado por aqueles homens pré-históricos, ainda muito animalizados, né? E depois, então, a Terra foi evoluindo, os seres que a habitam, habitam desde a sua criação, foram se desenvolvendo intelectualmente e moralmente também, e até que nós chegamos a esse estágio aqui que nós estamos, que somos o segundo degrau dos mundos, mundo de provas e expiações. Nós não precisamos contar com detalhes como é um mundo de provas e expiações, né? É o nosso mundo. Tão sofrido, tão cheio ainda de maldade, de violência, com espíritos ainda tão embrutecidos. E nós todos estamos aqui, então, espíritos em vários graus evolutivos, nós todos que vivemos na Terra, mas mesmo que nós já não sejamos dedicados à violência, à maldade e tal, nós ainda não nos depuramos suficientemente para vivermos num mundo superior ao nosso. Mas a Terra está caminhando para evoluir mais uma vez e tornar-se um mundo de regeneração, que é o terceiro degrau dos mundos. No mundo de regeneração, ainda existem sofrimentos, ainda existe dor, o homem ainda luta para se aperfeiçoar, mas é um mundo já onde as pessoas já estão interessadas no bem. Então, imaginemos, né, um mundo habitado
pelas melhores pessoas que nós conhecemos, pelas melhores pessoas que a humanidade já produziu. É um mundo de regeneração, né? E depois existe ainda mundos superiores, superior ao mundo de regeneração. É o terceiro degrau, né? Que são os mundos felizes, os mundos ditosos, aonde o bem sobrepuja o mal. Ainda existe mal, mas muito pouquinho. O bem sobrepuja o mal. E, finalmente, os mundos que se chama aqui mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E então esta classificação didática de Kardec, porque existem nuances entre os mundos, né? As classificações sempre permitem nuances, mas esta explicação nos faz entender melhor, né? Porque a Terra ainda, né, apresenta tantas maldades, tanto sofrimento, e nos últimos tempos, né, isso tem aumentado, né? Por quê? Porque também está na Gênesis, os Espíritos explicam que esta passagem da Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, né, será através de uma ebulição muito grande. Por quê? Porque Deus está dando oportunidade, há muitos espíritos atrasados, violentos, viciosos, que estavam no plano espiritual, e como a Terra vai se transformar em mundo de regeneração, porque a lei do progresso é lei divina, então Deus deu oportunidade a esses espíritos de reencarnarem para terem uma oportunidade, para ver se eles despertam para a necessidade do bem. Infelizmente, muitos não estão despertando, e aqueles que insistirem na maldade e tal, eles serão exilados para um mundo primitivo, né? E serão exilados para um mundo grosseiro como os sentimentos que eles carregam. Porque quando os mundos chegam a um determinado desenvolvimento da inteligência, da tecnologia, da cultura, é necessário que o desenvolvimento moral se equipare, o que não acontece no nosso mundo atualmente. Então está havendo uma grande depuração. E todo esse sofrimento que nós temos visto agora, né, são os sinais dos tempos, dos final dos tempos, são para o nosso despertamento, de todos nós, já que todos nós estamos sofrendo, né? Então é formidável essa explicação que o Espiritismo dá, né, porque nos dá uma nova compreensão da nossa vida aqui na Terra, né? E aí, então, eu disse que eu achava extremamente consolador esse capítulo. O Evangelho todo é muito consolador, né? Mas esse capítulo para mim, é particularmente interessante, porque ele, inclusive, descreve, porque ele diz aqui, olha, os mundos atrasados, que são os mundos primitivos, é um mundo de provas e expiações, como é o nosso, a gente não precisa pensar muito para saber como são, né? Porque nós vivemos nele. Mas um mundo mais adiantado, como será? Né? Quais serão as características? Então, ele fala aqui, né? Fala em mundos inferiores e mundos superiores, e ele, ao falar dos mundos superiores, ele diz o seguinte:
Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana. Então, ele diz aqui, no universo todo, todos os seres que habitam os mundos no universo têm a forma humana, uma forma mais grosseira ou mais aperfeiçoada, né? Mas é sempre a forma humana. Mas aí ele diz, como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Os corpos são mais... A leveza específica do corpo permite a locomoção rápida e fácil. Quer dizer, nos mundos superiores, os seres que os habitam não se arrastam sobre o solo como nós, né? Que temos que caminhar, né? Contidos pela lei da gravidade, né? Nesses corpos grosseiros, né? E por que é que nós temos que encarnamos nesses nossos corpos, que embora seja uma máquina maravilhosa, né? São corpos muito grosseiros, porque esses corpos grosseiros que nós temos é que suportam ainda a pouca leveza do nosso perispírito. Porque um espírito mais depurado, né, tem que viver, né, com um corpo mais depurado, de acordo com o adiantamento dele. E aqui ele diz o seguinte, que a pouca resistência da matéria, né, e a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. É muito interessante essa observação, porque nós sabemos, né, que nós reencarnamos para nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Não é isso que o Espiritismo ensina, né? Que nós fomos criados para sermos espíritos puros, mas só depois que nós conseguirmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Lento, custoso, doloroso, né? Mas que nós mesmos temos que fazer, né? E a reencarnação, então, no nosso mundo, quando nós reencarnamos, nós temos uma oportunidade, né, de esquecer o que nós fizemos em outra encarnação, né? Tanto de bom como de mal, principalmente o que é o que mais pesa, né? E nós temos, então, uma oportunidade de partir do zero, vamos dizer assim, né? Então, esquecidos do que nós fizemos na outra encarnação, nós, sendo bem criados, né? Na infância, então, é que são inculcados na infância, né? Os valores morais, novos clichês de sentimentos, de maneira de pensar, de agir, né? Daí a importância que é necessária nós darmos à educação infantil. Então, como nós somos ainda espíritos muito atrasados, esse período da infância e da puberdade, da adolescência, esse período em que os filhos ficam
dentro da família, mais próximos da família, né? Então sofrem a influência muito grande da família, é um período mais ou menos largo, porque nós precisamos de muito ensinamento, né? E mesmo assim, né, com tanta repetição, muitas vezes a gente não aprende. E quando chega na idade adulta, repete, recorda lá inconscientemente os nossos erros de outras encarnações e os repetimos. Mas a oportunidade é dada. Então, faz sentido, né? Num mundo mais elevado, a infância é curta, porque os espíritos que estão ali reencarnados, eles já têm um cabedal moral e intelectual muito grande, que então as lições são aprendidas muito rapidamente, né? E por isso que a infância é curta. E outra coisa que ele fala aqui, isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Então, nós vemos que a nossa vida, né, é curta, se nós pensarmos que nós somos espíritos eternos. Agora, as pessoas estão chegando aos 100 anos, né, graças ao avanço da medicina e tal. Mas o que são 100 anos, né, de uma existência perto da eternidade? Então, a nossa vida é curta porque são tantos os cuidados, são tantos os sofrimentos, é tanto desgaste, que o nosso corpo é programado para isso, para o que nós podemos suportar e aprender e construir, né, para voltar para o plano espiritual. Esses espíritos mais elevados, né, então têm corpos mais aperfeiçoados, então a sua vida nesses mundos mais elevados é mais longa. E porque ele diz aqui, em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Então, nós vemos a sabedoria divina como está em toda parte, né? Por que ao cessar a vida biológica, né, ao haver a morte biológica, começa imediatamente o processo da decomposição do corpo, né? Para não só o espírito que estava naquele corpo libertar-se, né? Como aqueles que amam aquela pessoa que morreu, que teve a morte biológica, sejam obrigados a enterrar, ou agora, como está se fazendo muito, cremar, enfim, dar, né, dar um fim àquele corpo. Aquele corpo começa, né, a apresentar sinais, né, de decomposição que são absolutamente insuportáveis, né? E então, por isso é que, como nós somos muito apegados aos nossos corpos, achamos que nós viveremos, nós esquecemos que somos espíritos eternos e achamos que vamos viver sempre com o nosso corpo, né, de carne. Como nós somos muito apegados ao nosso corpo de carne, e nós somos apegados também àqueles que nós amamos, através do contato físico, né? É necessário que haja a decomposição para que haja essa quebra, essa aceitação da mudança de estado daquele espírito. Porque se os nossos mortos não entrassem em decomposição, talvez nós nunca o enterrássemos, né?
e ficaríamos ali presos com aquele, às vezes, os seres amados ali no lugar da casa, sei lá, mumificados, a gente nem sabe, né? Nem é capaz de imaginar uma coisa dessas. E então é necessário. Agora, no mundo mais elevado, que Kardec descreve aqui, como eles já são espiritualizados, como eles sabem que aquela passagem naquele mundo físico, né, aquilo ali vai cessar, é passageira, e então eles, a morte é muito mais suave, porque eles, o corpo é menos grosseiro, eles têm menos apego ao corpo, né? E então, e também o corpo, por ser menos grosseiro, certamente deve se decompor de uma maneira mais que não cause tanto horror como acontece no nosso mundo, né? Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Né? Então, nesses mundos, há maior transmissão do pensamento, porque a matéria já não abafa tanto, né, o espírito. E depois, socialmente, o que forma uma sociedade? Não são os seres, os indivíduos? Então, evidentemente, as sociedades desses mundos superiores são elevadas como eles. Então, ele diz que nesses mundos venturosos, as relações são sempre amistosas entre os povos. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Olha que maravilha, né? Os povos se ajudarem, os governantes serem escolhidos pelos seus méritos morais e governarem de acordo com a justiça divina. Olha que maravilha viver num mundo assim, né? O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo aperfeiçoando-se. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Porque esses sentimentos de ódio, de ciúme, de inveja, causam muito sofrimento para aqueles que os têm. Né? A pessoa se devora por dentro. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Imagine, né, um mundo governado por sábios, né, aonde todos possuem o necessário, alguns podem possuir um pouco mais, mas não falta o necessário para ninguém, quer dizer, todos vivem com dignidade, com alegria, com conforto, com tudo que necessitam, não é? E assim nós imaginamos quando nós vemos a descrição desses mundos, nos parecem verdadeiros paraísos, né? E então, todas essas explicações, esse capítulo é bem grande, né? Explica com muitos detalhes as características dos mundos, mas o básico é isso. Quer dizer, nós vemos uma grande diferença entre
os mundos inferiores e os mundos superiores. E o mundo de regeneração, que é para onde a Terra caminha, né, será um mundo que propiciará aqueles que reencarnarem aqui, né, um respiro, um suspiro, né, porque serão mundos em que, embora exista o mal, ainda exista o mal, embora ainda exista o sofrimento, não será com esta agudeza, com esse que causa esse desespero que nós vivemos no nosso mundo, né? E isso nos dá alento, porque nós, então, sabendo que o nosso mundo, a Terra, está passando por, como dizem os espíritos, pelas dores do parto. Vai nascer um novo mundo, né? Mas há grande sofrimento para o despertamento nosso, e os maus e os mais ou menos, os melhorzinhos, tendo que conviver, né? O que acontece? Os maus têm a oportunidade de evoluir e os que como nós que sofremos também, né? Que temos interesse em sermos bons, já temos aspiração a sermos espiritualizados, estamos ainda na luta, né? Para isso. Mas em contato com essa maldade, com essa violência, com essa grosseria, nós sofremos. Mas esse sofrimento é uma oportunidade também de depuração para nós. Então é assim que nós temos que encarar os sofrimentos. E principalmente esses sofrimentos tão agudos que nós estamos passando nessa atualidade, né? Nós compreendemos, muitas pessoas, né, entram em desespero, achando que o mundo ficará cada vez pior e haverá uma hecatombe e vai acabar tudo. Não, né? Os espíritos nos orientam que está tudo sob o controle de Deus, controle de Jesus, que é o governador da Terra, né? Com os seus aqueles espíritos iluminados que os ajudam, e eles estão então agora nessa fase muito difícil, né? Nos ajudando, nos incentivando, esperando que nós possamos aproveitar bem a oportunidade que está nos sendo dada. E então, vamos pensar sobre isso, vamos procurar nos ligar sempre com as forças espirituais superiores, com Jesus, nosso mestre, e para entendermos melhor o sofrimento atual e termos resiliência, né? Quer dizer, a capacidade de transformar a vivência desse sofrimento em evolução espiritual, né? Então, que essas ideias todas possam nos alertar para a importância do momento atual, mas também nos alentar, nos dar consolo, né, e esperanças de que realmente tudo isso que estamos vivendo agora passará. Como tudo passa, isso também passará. E então, se nós nos esforçarmos, se nós perseverarmos no bem, nós teremos a oportunidade, né, a dádiva divina de reencarnarmos na Terra depois, quando ela já for um mundo de regeneração. Que maravilha! Deus seja louvado pela sua misericórdia e bondade. Então, desejo a todos que fiquem acarinhados pela misericórdia e pelo amor de Jesus, e que todos nós guardemos no coração
a esperança do progresso, a esperança da felicidade, porque nós fomos criados para a felicidade. A felicidade absoluta ainda não é deste mundo, mas nós podemos ir neste mundo construindo, sermos felizes com o que for possível e irmos construindo a nossa felicidade futura. Então, que o Senhor nos ampare, proteja e fique conosco hoje e sempre. Muito obrigada.